Fala aí, pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos começar o nosso nivelamento intermediário em Python. Eu espero que todos aproveitem. Aqui a gente está já olhando, né, é um browser da internet. Eu estou utilizando o Google Colab para começar essa reunião. Por que eu estou utilizando ele? É para mais mostrar para vocês que existe uma opção gratuita da Google, onde nós podemos utilizar uma máquina virtual totalmente gratuita, com um certo poder de processamento interessante. Se vocês observarem aqui, nós temos uma máquina com recursos de 12,72 GB de RAM e 107 GB de HD para utilizar, né? Bem interessante quando a gente está usando machine learning, grande volume de dados, enfim. E hoje nós vamos falar sobre NumPy, que é uma biblioteca de computação científica para o Python, que torna muito fácil a representação de arrays, né, de matrizes, etc. O Python, como ele é uma linguagem lenta para calcular, né, fazer matemática, fazer iterações e tudo mais, quando a gente tem códigos compilados já em C e Fortran, nós temos essa velocidade aumentada. E é o caso do NumPy. Ele faz essa interface com os códigos já compilados e otimizados em C e Fortran, fazendo as operações com arrays bem mais rápidas do que o Python puro. Aqui vocês podem observar algumas fontes de referência para se guiarem. Eu utilizei para gerar esses documentos, esse documento em específico. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu vou importar aqui o NumPy e o Matplotlib. O Matplotlib a gente ainda não viu, mas eu vou utilizá-lo só para gerar algumas visualizações. Em seguida, nós vamos vê-lo. Vamos aprender um pouquinho. Então, vamos criar, né, o nosso primeiro array, nosso primeiro vetor. Ele vai receber aqui um objeto. Nesse caso, eu passei uma lista e ele está transformando essa lista num array do NumPy. E se a gente olhar o atributo dtype dele, ele vai me retornar aqui um inteiro 64, ou seja, é um inteiro de 64 bits, e o próprio NumPy reconheceu que é um inteiro. Se eu fizer um outro, né, uma lista de listas como entrada, aqui para o array, ele vai me criar um array multidimensional. Se vocês observarem aqui o tipo dele, ele já reconhece automaticamente que é um ponto flutuante, ou seja, um número real e 64 bits. E se eu observar o tipo, né, de dado que eu estou criando ali em Y, ele está falando que é uma classe NumPy NDArray. Cada dimensão no NumPy é chamado de eixo. Né? O X, que é 1, 2, 3, tem dimensão 1, e o seu eixo tem comprimento 3. Ele pode ser visto como um vetor. O Y, que é 1, 0, 0 e 0, 1, 2, ele tem dimensão 2, e o primeiro eixo tem comprimento 2, e o segundo tem comprimento 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Pode ser visto como uma matriz 2 por 3. Aqui, eu vou pegar aquele 1, 2, 3 ali, que é o meu X, e estou passando para ele que eu quero que ele vire um ponto flutuante, ele era inteiro. Então, eu estou pedindo para criar um outro array, só que dessa vez ponto flutuante. Se vocês observarem aqui, ele colocou o pontinho, né, depois do número. Próximo passo. Eu vou pedir duas respostas aqui para o notebook, né? Eu estou criando um array com dimensão igual a 3 a partir do meu X. Então, o que ele está colocando aqui, ó, 3 colchetes. Está dizendo que tem 3 dimensões. E se observar, né, o shape, né, o formato que tem esse vetor, ele vai me retornar aqui, ó, tem formato 1, 1 e 3. Ou seja, né, ele tem 3 dimensões e tamanho 1, 1 e 3 em cada uma delas. Para acessar os elementos, o X vale 1, 2, 3. Eu estou pegando o segundo termo, né, x1, aqui. Lembrando que o Python começa a contar a partir do 0. Ele vai me retornar o 2.
Já o y é interessante porque a gente está lidando com uma matriz. Então, a matriz, se eu pegar só uma dimensão aqui, só inserir um valor, ele vai me tornar aquela dimensão inteira, né? A linha inteira. Então, a primeira linha inteira é essa, do y. Agora, se eu quiser acessar um elemento específico, eu utilizo aqui o 0 e o 1, da mesma forma que eu faria com listas, e eu posso acessar aquele elemento. Porém, eu tenho uma outra maneira de fazer, que é passando já separados por vírgula as posições do array que eu quero acessar. Tem um método chamado arrange, que é para criar, é muito similar ao método range do Python, e ele vai criar um vetor nesse caso, né, de 1 até 11, pulando de 2 em 2, do tipo ponto flutuante 64. Se a gente observar aqui, ó, ele para no 9, por quê? Porque o intervalo é aberto no final, igual ao método range do Python. Ou seja, o 11 não é incluído. Temos um método linear space, né? Nós vamos gerar um vetor linearmente espaçado. Nesse caso aqui, eu estou passando para ele, eu quero que comece em 0, termine em 9, que tenha 9 elementos. E nesse caso aqui, ó, eu estou pedindo um retorno do passo. Ou seja, ele vai me dar uma resposta dupla aqui, ó. Ele vai me retornar o array criado e qual é o passo entre cada um dos elementos. Eu também posso criar, né, uma matriz linearmente espaçada. Eu passo aqui o ponto de início, o ponto de fim. Estou dizendo que quero que aumente na direção do eixo 0, que no caso vai ser a linha, e quero 10 elementos. Se eu olhar aqui, né, vai ter 10 por 2. E aqui eu estou fazendo pelo eixo 1, né, que é para a coluna. Se eu olhar o formato, ele vai ser 2 por 10. Agora nós vamos ver alguns arrays pré-moldados, né? São os zeros, zeros like, ones, ones like, empty, empty like, full, full like. O like quer dizer o seguinte, ele vai pegar o formato desse array que eu estou passando para ele e vai criar um vetor naquele formato, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu quero uma matriz tridimensional de uns com as dimensões 2, 3 e 4. Ele vai me criar aqui nas dimensões 2, 3 e 4. Eu quero um vetor de uns, né, com o formato de y, nosso y lá de cima. Então, ele tinha formato 2,10, ele vai fazer do mesmo formato. Eu quero um vetor vazio, né? Tanto faz o que vai vir ali dentro. Eu só quero com esse formato, 2 linhas e uma coluna. Ele vai gerar aqui para mim. E um vetor cheio, onde você passa qual é o valor que deve ser preenchido, né? Então, ele vai me retornar um vetor cheio de uma linha e 2 colunas, com valor 3. Matrizes pré-moldadas, nós temos aqui uma matriz diagonal com uns, e o que ela recebe, né? O nosso N é o tamanho, o M, ele não necessariamente precisa ser dado como entrada, ele vai ser o número de colunas, o nosso K, que é um deslocamento. Nesse caso aqui, né, a gente escolheu 3 linhas, 2 colunas e o deslocamento menos 1. Ele andou para a esquerda, uma casa com todos os uns da diagonal, ou seja, a gente tem aqui deslocado para baixo, né, ou para a esquerda. Agora, para a matriz quadrada, a gente tem a identidade, onde a gente passa aqui o valor 3. Ele vai me retornar uma matriz quadrada 3 por 3. O método diagonal, ele é bem interessante. Se você passar uma matriz para ele, ele te retorna a diagonal principal. E se você pegar aqui passar um vetor para ele, ele vai criar uma matriz diagonal com esse vetor.
Então, o nosso primeiro exercício é criar uma função onde vocês vão passar para ela um determinado intervalo e o número de pontos. E ela vai te retornar o x, que vai ser um vetor linearmente espaçado, né, com aquele intervalo, e um y, que é um outro vetor que tem essa cara aqui, ó, x² menos 9. Tá? Pausem aí o vídeo e podem fazer o exercício 1. O exercício 2, você vai criar uma função gera matriz que recebe como parâmetros, né, A, B, N e M. E vai retornar um array NumPy na forma M por M, onde os elementos são os N números igualmente espaçados obtidos ao se dividir no intervalo A e B. Caso não seja possível criar tal função, deve retornar a mensagem não é possível construir. Então, o que nós temos aqui? Ó? A e B são 0 e 10, N são 16 e 4 são o M, né? É o M. Então, ela vai gerar um array que está linearmente espaçado entre 0 e 10, com 16 elementos. E se a gente observar, é uma matriz 4×4. Nesse caso aqui, como não vai dar uma matriz quadrada, ele fala que não é possível construir. Então, essa é a sua tarefa agora. Tente pausar o vídeo e realizar esse exercício.